Apresentação do TCC do curso de Direito. Meu nome é Sidney Ferreira Bernardes, sou aluno do curso de Direito das Faculdades Integradas de Aracruz, a FAACS. Antes, quero cumprimentar o professor e orientador Ronaldo, agradecê-lo pela paciência, pela dedicação e pelas orientações. Quero também cumprimentar o professor Diego e quero cumprimentar o professor Wellington. Inicio a minha apresentação com o tema Aspectos Constitucionais do inquérito policial e a discussão a respeito do contraditório e da ampla defesa. O trabalho de pesquisa que realizei busca atingir uma reflexão em torno dos aspectos constitucionais do inquérito policial e a discussão a respeito do contraditório e da ampla defesa em uma investigação preliminar conduzida pela autoridade competente. Procedimento este que visa que todas as polícias judiciárias do Brasil adotam como principal atividade estatal para investigar a prática delituosa de um crime, tendo por escopo esclarecer o delito e definir a sua autoria. O ponto de partida do meu trabalho está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que assevera aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Podemos perceber que o legislador parece ter sido de estender, a vontade dele parece ter sido de estender as garantias previstas no texto constitucional a todos e qualquer cidadão sobre os quais o poder público, em geral, esteja atribuindo um fato que é de natureza penal, quer seja de natureza administrativa, desde que tutelado pelo direito positivo, independentemente do órgão acusador. Portanto, com a ocorrência de um crime, o Estado passou a ter o direito de punir, em concreto, a pessoa física ou pessoa jurídica. E para atingir seus objetivos, o próprio Estado criou mecanismos, primeiramente codificando aquelas ações consideradas mais lesivas à sociedade e também um procedimento mediante os quais tais fatos seriam investigados. Pois bem, com o advento da Constituição de 1988, ocorreu a democratização do Estado brasileiro, o reconhecimento de vários direitos fundamentais da pessoa humana, a constitucionalização das leis infraconstitucionais. O que significa? Significa que todo o ordenamento jurídico precisa estar interpretado à luz da Carta Magna, pois a Constituição deixa de ser apenas um instrumento político, passando a disciplinar a relação indivíduo-Estado, passando a ser fonte normativa. Dentro dessa ótica, o devido processo legal nos representa bem, uma vez que o contraditório e a ampla defesa são instrumento democrático, que oportuniza o direito de produzir prova, de acompanhar a instrução, de impugnar as ações contrárias, de depor recursos. Aproxima-se o indivíduo da administração. A Constituição é o fundamento de toda a ordem jurídica no Brasil. Tanto é que é simples constatar, com base nos princípios já inseridos na mesma, que o sistema processual adotado no Brasil é o acusatório. E por tais razões, o tema do meu trabalho, a discussão sobre os aspectos constitucionais do inquérito policial e a respeito do contraditório da ampla defesa, se faz necessário, uma vez que compreende direitos e garantias fundamentais expressos no texto constitucional. Todavia, o devido processo legal busca, enquanto conjunto de atos coordenados, que tem o objetivo, o julgamento de um fato, visando a satisfação do Estado de punir ou de absolver
o investigado ou o acusado. Assim sendo, os órgãos que compreendem o Estado têm o dever de realizar suas atividades a partir da inspiração introduzida pela Constituição, não havendo mais espaço para abusos. Tais preceitos também devem ser observados pelas autoridades responsáveis pela investigação preliminar, mesmo que o procedimento ainda vigente no Brasil seja o inquérito policial e o mesmo tenha o cunho inquisitorial. Este deve buscar provas lícitas, sem vício e capaz de gerar no julgador, no caso o juiz, uma futura ação penal, a confiança necessária para o mesmo prolatar sua sentença, sendo ela absolutória, sendo ela condenatória. Dito isso, o princípio da ampla defesa tem algumas exigências e decorre expressamente da ampla defesa do investigado ou do acusado, quais sejam identificação dos fatos com base em que se apura a infração, dar ciência ao investigado ou acusado sobre o fato a ele imputado, garantir ao acesso ao inquérito policial e aos autos. Ou seja, tudo isso está dentro do ordenamento jurídico e é previsto pelas leis e pela própria Constituição. Depois de esclarecer que o direito à ampla defesa se apresenta como possibilidade juridicamente protegida pela Constituição, de fato, o regime jurídico exige a ampla defesa e o contraditório vincula o exercício de diversos comportamentos públicos, principalmente aqueles comportamentos sancionatórios, como é o caso do exercício do poder de polícia. Devemos observar que o rito procedimental precisa estar dentro do ordenamento jurídico previsto pela Constituição e pelas leis. Outro sim, o contraditório situa-se especialmente no movimento dialético, ou seja, na ação de um terceiro rechaçar os argumentos públicos que lhes são contrários, de apresentar provas que possam contradizer as afirmações estatais, de requerir testemunhas, ou até mesmo de recorrer a uma decisão final em sentido oposto aos seus interesses. Resumido, é preciso que assegure paridade de armas entre as partes da relação jurídica, Estado e acusado. Daí, a doutrina afirma que o contraditório exige diálogo, alternância nas manifestações das partes interessadas durante a fase instrutória. A decisão final deve fluir da dialética processual, o que significa que todas as razões produzidas devem ser sopesadas, especialmente aquelas apresentadas por quem esteja sendo acusado, direto ou indiretamente, de algo sancionável. A vontade é tentar demonstrar a necessidade do procedimento investigativo, buscando seu aperfeiçoamento e modernização frente ao que ocorre no crime, pois, apesar de toda a evolução já referida, a renovação do ordenamento jurídico, pouca coisa inovou-se na peça investigativa no Brasil. Por tais razões, o trabalho visa responder sobre os aspectos constitucionais do inquérito policial e a discussão a respeito do contraditório e da ampla defesa. E aqui, professores, eu vou citar a jurisprudência do STF, que vem fazendo prevalecer o contraditório de limitações de direitos, programando a nulidade na hipótese de ausência de processo administrativo. Abro aspas. As garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório devem ser asseguradas nos casos em que ocorra a imposição a determinada pessoa ou entidade pública ou privada de limitação de direitos sob pena de nulidade da própria medida restritiva. Fecho aspas. A obviedade
Se o contraditório for assegurado, ausente está o vício capaz de comprometer a atuação estatal. Indo para o final da minha apresentação, professores, concluo dizendo: ser indispensável a concretização da ampla defesa, bem como o movimento dialético inerente ao contraditório, com obrigações exigidas do Estado, impostas ao cidadão que se relaciona com o poder público, convocando a participar da boa-fé dos diversos procedimentos administrativos. Afinal, é um Estado democrático de direito o único modo de alcançar objetivos como a moralidade, a impessoalidade, a imparcialidade, a boa-fé objetiva e a confiança legítima e a eficiência na administração pública é observar os procedimentos, os quais se orientem rigorosamente pelas garantias constitucionais resultantes do devido processo legal, sendo ele administrativo, sendo ele penal. E aqui eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado e um abraço.